Daniela tem 36 anos, 2 filhos, um de 7 e outro de 12 anos e foi uma das noivas de casados à primeira vista. Partilhou a vida amorosa durante 13 anos ao lado do pai dos filhos, mas a história de amor não teve um final feliz. Decidiu arriscar e inscrever-se no programa da SIC, mas também não viveu um amor em pleno. É uma forma estranha de procurar amor. Foi mais do que amor, foi um companheiro. Começa por dizer sobre a inscrição no programa da SIC. De sorriso no rosto, a noiva contou a história de amor à primeira vista com o pai dos filhos. O meu primeiro namorado foi aos 14 anos. Sou uma apaixonada pela vida desde muito cedo e desde muito cedo gosto de ter alguém ao meu lado. Gosto de ser amada. Também sei estar sozinha, agora estava há muito tempo sem ter alguém, explica a Júlia Pinheiro. Uma antiga relação com mesmo como uma cena de filme. Mais do que paixão, foi amor à primeira. Portanto eu sei que existe. Eu trabalhava num clube de vídeo, tinha 18 ou 19 anos. Sempre tive desde os meus 13 anos que eu dizia os meus filhos vão ser loiros. O pai dos meus filhos vai ser estrangeiro. Foi uma coisa muito kármica, de ligação de almas. Num certo dia entrou o loiraço. Tive um tempo para me recompor, quando ele vem para o balcão. Ele vai para falar e também não consegue falar. Não conseguia dizer o filme que queria. Foi uma coisa muito kármica, de ligação de almas. Lembro-me do primeiro filme que lhe indiquei, escreve Daniela ficou completamente encantada, ao ponto de terminar a relação que mantinha na altura. Eu senti que reconheci aquela pessoa. É tão profundo, é como se já estivéssemos estado juntos no passado. Eu namorava na altura. Não houve traição, tive de terminar e depois começar a relação nova. Durou 13 anos. Crescemos muito. Nós compramos casa com o ano do namoro. As promessas que eram feitas, nós acreditávamos mesmo que ia ser sempre assim. Foi uma bela história de amor. Durante umas férias na Madeira, já com os 2 filhos, Daniela recebeu o tão aguardado pedido de casamento. Fui pedida em casamento, tinha o vestido de noiva. Foi tudo como tem de ser. Levava mesmo um anel. Eu é que queria o casamento, era um sonho meu. Tinha o vestido no guarda-fato. Comprei o vestido já depois do pedido. Alguns fatores correram mal. O próprio tempo desgastou uma relação. Ter filhos muito jovens também desgastou uma relação. Apesar de ter partilhado 13 anos de relação, o casal acabou por colocar um ponto final e o casamento não chegou a acontecer. Senti-me muito perdida. Foram 13 anos e a minha geração está muito adversa ao compromisso. É muito corpo e pouca alma. Há muito engano também no casamento com Daniela e a participação em casados à primeira vista. Daniela inscreveu-se no programa pronta para ter uma relação e depois de escolher um vestido de noiva assinado por Teresa Melbreiner encontrou Daniel no altar. Eu estava muito feliz naquele dia. Nada podia estragar aquele dia e não estragou. Eu ia mesmo confiante. O Daniel volta-se e senti uma grande conexão com ele. Achei-o sério, são aqueles primeiros seguros. Mas assim que lhe dei a mão e ele está tudo a tremer, comecei logo eu a preocupar-me com ele. O beijo do casal foi o mais romântico do programa. O momento foi bom. Ele realmente agarrou e deu um beijo a cinema. Eu estava nas nuvens. A família sempre reagiu bem à participação. Eles conhecem-me. Notícias improváveis já estão habituados. Foi tão importante para mim perceber o quão sou amada. Ninguém me virou as costas. Os filhos, apesar de pequenos, apoiaram a mãe. O mais velho dizia só te falta mesmo alguém. Ele disse inscreve. Eles sabiam que eu ia entrar. Tinham aquela certa e estavam preparadíssimos, conta. Daniela achou logo Daniel muito gira e admite que ficou surpreendida com o primeiro impacto. Eu pedi 0 qualidades físicas, eu pedi conteúdo. O Daniel há de ter, algures, atira. A lua de mel foi um misto, começaram a haver alguns sinais. Comecei a perceber que o Daniel não era dado aos elogios, não olhava para mim com desejo. Não estava habituado às coisas boas. Comecei a sentir que era tudo muito bom. Ele achava esquisito, continua. Houve um grande grau de intimidade, a intimidade entre os dois aconteceu. Eu escolhi não falar nisso porque tinha os meus filhos a ver, mas houve um grande grau de intimidade. Foi bom e foi procurado. Nós fizemos tudo,
Aproveitamos, rimos, confessa. Sempre andámos com aliança. Nós dávamos-nos super bem. Eu pensava que era fantástico. Não discutíamos. Foi tão fácil, eu estava maravilhada. Depois, em casa, comecei a ver uns depoimentos dele a dizer isto está a correr bem demais. O problema era não haver problemas. Eu senti que havia duas situações. Uma era que ele não tinha de lutar por mim e eu senti que ele queria isso. Penso que o Daniel estava habituado a um ciclo muito grande de caos e comigo ele não tinha caos. Essa diferença fez-lhe confusão, justifica. A noiva queria realmente encontrar um companheiro. Eu entrei pronta para um relacionamento e com o meu passado bem resolvido. Eu penso que ele entrou para um programa com o passado muito mal resolvido. Eu não faço a mínima ideia do que o Daniel foi à procura. Ele disse que havia uma Daniela, mas se fosse outra era bem melhor. Ainda durante a emissão do programa, várias notícias avançaram o interesse do noivo por Eliana, a noiva que casou com Dave e melhor amiga da ex-namorada de Daniel. Algo que a instrutora de yoga confirma. Acho que havia mulheres que ele achava muito mais interessantes do que eu. Ele disse que havia uma Daniela, mas se fosse outra era bem melhor. Torna-se muito confuso, mais do que mágoa. Ele nunca esteve apaixonado por mim. É tão desconcertante. Quando Daniela exteriorizou o amor que sentia pelo marido, ouviu o que menos esperava. Tu sabes quantas vezes eu já ouvi isso? Disse-lhe Daniel. Alguém que diz uma coisa destas precisa de muito amor? Remata a noiva já divorciada. Eu fui-me casar. Eu estava numa relação. Para mim aquilo era a minha vida e havia um programa à volta. Foi uma rejeição tão fria que custa ainda mais. A pessoa pode dizer desculpa, eu não quero, ou pode cuspir no prato, e eu sinto que foi isso que o Daniel fez. Levar uma tampa nacional. Sei pior do que entrei. Daniela admitiu que levou uma tampa nacional, dado que o país inteiro assistiu ao desenvolvimento da relação. Foi bom, porque levei tampa e eu tive que ir buscar forças em mim e confiança em mim. Isso foi muito bonito. Foi um processo muito meu. Agora que passou e que tiro o sumo. Mas eu sofri imenso. Eu engordei imenso neste programa e eu estava num caco. Daniel conta que os filhos acompanharam o programa e nunca gostaram do matriz que os especialistas arranjaram para a mãe. Eu sei pior do que entrei. Eu disse isso aos especialistas. Eu entrei com um sorriso e saí muito séria, mas já passou. Os meus filhos acompanharam o programa. Eles não gostavam do Daniel. 3 dias depois dos votos não me respondeu às mensagens. O fim da relação foi dramático e levou Daniel às lágrimas. Tirei a aliança no dia em que lhe disse que não queria mais estar com ele. Agora sinto-me enganada. Ele a mim disse-me sempre que estava a lutar. E eu sei que isso não foi transmitido no programa. Por que é que fazes uma renovação de votos e diz não consigo viver sem ti? 3 dias depois não me respondeu às mensagens. A ex-concorrente de Casados à Primeira Vista acabou por usar o momento de fama para inspirar outras pessoas e se dedicar à paixão pelo yoga. Quando saio do programa lembro-me de estar a chorar na casa de banho. Só pensava, o que é que eu fui para ali fazer? Recebi muitas mensagens a dizer tu inspiras-me. Comecei a perceber que havia outro caminho. Eu fui à procura do amor e eu a recebi-o, mas não foi em forma de marido. Texto: Mariana de Almeida. Fotos: Impala e reprodução Instagram. Siga a revista VIP no Instagram. Ver mais Casados à Primeira Vista. Daniela enfrenta desgosto provocado por Daniel. Casados à Primeira Vista. Daniela Júlia Sig.